Henrique André tá de volta pra gente falar mais do lado atleticano. Fala aí, Henrique. Boa noite para nossa audiência rotativa, né, Cirilo? O microfone está fechado, mas agora você está saindo. Dê boa noite novamente. É porque ficou ou a noite, né? Boa noite, então, para quem está ouvindo a turma do Bate-Bola. Vamos falar de Júnior Santos? Vamos. O que você tem de novidade aí? Porque o Júnior Santos ele vem fazendo, né, o processo final ali de recuperação. Ele deu uma entrevista essa semana para a Galo TV falando dessa lesão, mais uma lesão grave que teve, não correspondeu, ele sabe disso, que foi um 2026 bem abaixo do que o Atlético, que o torcedor esperava, até pelo valor da contratação. A gente separou uma arte dos números do Júnior Santos. O Atlético investiu 8 milhões de dólares, 48 milhões de reais na cotação da época para pagar ao Botafogo. E ele fez 28 jogos, 2 gols, esteve em campo em 835 minutos, isso dividindo por 90, né, sem os acréscimos, a gente pode falar aí de 9 jogos completos do Júnior Santos. Mas olha o histórico de lesões. Em fevereiro, ele teve uma lesão na panturrilha, ficou 44 dias fora. Ele perdeu 6 jogos neste período. Em abril, uma lesão muscular na coxa, mais 31 dias fora, perdeu 8 jogos. Em julho, teve uma gripe. Ah, beleza, gripe cura rápido. Uma semana, mas ele perdeu 2 jogos com esta gripe. E em setembro, ele rompeu os tendões do adutor direito e reto abdominal na região pública. Aí, uma lesão mais grave do Júnior Santos que o tirou no restante da temporada e foram 19 jogos. Então ele está em fase final de recuperação, esse processo de recuperação da cirurgia na Cidade do Galo, tá dando aquela corridinha marota ali na Cidade do Galo, abriu mão das férias, né? A gente já esperava isso, o Lianco fez o mesmo também, mas o Júnior Santos dizendo que espera dar a volta por cima. E o Atlético, Cirilo, conversando com algumas pessoas da diretoria, por mais que ele não tenha entregue aquilo que o Atlético esperava, que o torcedor esperava, o Júnior Santos, ele é visto como um jogador, um ativo que tem os olhos do mercado em volta do Júnior Santos. Então, vai tentar mais uma chance aí para o Júnior Santos, para quem sabe fazer uma grande venda, né, e recuperar parte deste investimento feito com o seu atacante. Mas, se matar pau e disparar, fazer gol, também pode ser uma opção para 2026, Cirilo. Seria o desejo de Natal, né? Que o Júnior Santos arrebentasse no ano que vem. Tá na cartinha. Nos números que você tá falando aí, nós podemos dizer que o Júnior Santos perdeu metade dos jogos por algum problema. O Atlético fez 71 jogos, se não me engano, 72. Ele chegou na quarta rodada do Mineiro, né? Porque ele não foi lá pra... Ele ficou mais jogos fora do que dentro. Foi metade, acho que foi bom botar metade. Porque perdeu... Se o Atlético fez, acho que 73 jogos oficiais. Acho que... Uma coisa em torno disso. 73 com os jogos nos Estados Unidos. Então nós podemos dizer... basicamente isso aí, Edu. Se não for metade, é um cadinho a mais de ausência do que de presença. Mais ausência do que presença. Quando entrou contra o Atlético, por exemplo, foi expulso. Né? Então ele teve muitas infelicidades esse ano. E é muito ruim quando você tem mais ausência do que presença, porque geralmente quando você está jogando, você está voltando da lesão. Então os jogos que ele teve em campo, ele estava aquém da parte física, estava recuperando ainda, estava entrando no ritmo, pegando, aí machuca de novo. Isso arrebenta. Não jogou com o Sampaoli, né? A pergunta é se no início da pré-temporada, Panz, ele vai estar ok já. Então, a expectativa... Ótima pergunta, viu, Marcos? Fundamental. Vai estar de volta em fevereiro, essa é a expectativa. Ele está treinando, pode entrar nesse processo de transição ali no meio de janeiro, mas a expectativa é que ele esteja 100% a partir de fevereiro. Então já com o Campeonato Mineiro andando brasileiro e também com o Campeonato Brasileiro. Digo isso, Cirilo, porque é a pré-temporada que vai dar a base ok pro atleta, pro restante de ano. A gente viu ali nos seus números, né? Já no início do ano com lesão, então ele não treinou no seu 100% para estar à disposição. E um atleta que tem as suas valências, é um atleta de velocidade, né, que tem a passada larga, que dá o tapa na frente, explosão, vai apostar corrida com lateral, vai ganhar. É assim que a gente se lembra dele jogando pelo Botafogo. E com esses problemas musculares de panturrilha, reto, pubis, cara, é impossível o cara performar. Por isso eu pergunto, se no início da temporada, se ali em janeiro, fevereiro, ele já vai estar apto para estar entregue ao departamento de... apto para estar dentro do campo. Essa é a expectativa. É um atleta que precisa, o Panzi, é um atleta que precisa 100% do seu físico. É um atleta físico. Se ele não tiver fisicamente e clinicamente zerado dos seus problemas, não vai entregar. Eu lembro da entrevista do Vitor, no início do ano, falando que o Atlético, aliás, eu não sei se era o final do ano passado ou início desse ano, dizendo que o Atlético precisava mudar o perfil do elenco,
que precisava de jogadores com maior força física, jogador mais forte fisicamente, com maior poder de intensidade, e aí contratou Rony e Júnior Santos. Esses dois se encaixam nesse perfil. Eu não acho que o Atlético foi errado no perfil. O Rony é um jogador de muita intensidade, muito forte fisicamente, não machuca, não tem uma caspa, não há unha encravada, tem nada o Rony. E o Júnior Santos também é forte, muito forte fisicamente, claro que cada um com uma característica diferente. Um aconteceu fisicamente, o Rony sempre jogou, tecnicamente deixou a desejar no segundo semestre, principalmente depois do Mundial de Clubes, depois daquele imbróglio lá de salário. E o Júnior Santos simplesmente não aconteceu. Então a mudança de perfil, ela ocorreu dentro daquilo que o Vitor falou lá atrás, mas os caras não deram certo. O Rony em determinado momento sim, mas deixou a desejar no segundo semestre, e o Júnior Santos simplesmente não jogou. E ontem eu falei, você tem que, às vezes você precisa deixar o fígado de lado, não agir com o fígado e agir com o cérebro. Se você tem um cara desse no elenco, um Júnior Santos, e tem um campeonato estadual pela frente, agir com o fígado não, libera, tá apto, já põe no mercado, vende por qualquer coisa. Agir com o cérebro deixa ele jogar um estadual aí. Vai que ele mete 4, 5, 6 gols no estadual. O mercado já começa a olhar para ele de outra maneira. E prepara o atleta com a pré-temporada, como disse o Marques, põe ele para jogar o Mineiro, fazendo parte de uma extensão de pré-temporada, porque não adianta nada também. Júnior Santos recuperar de lesão, faz 15 dias de pré-temporada e vai jogar contra o Palmeiras. E vai jogar contra o Grêmio. Aí você corre o risco de queimar ainda mais o cara, sabe? Então é agir com o cérebro, com inteligência, porque o Júnior Santos, querendo ou não, ele é um cara ainda com nome e vem não de agora, dessa temporada, mas da temporada anterior, o artilheiro da Libertadores. E nesse exemplo, o Palmeiras, né, vem guardando muito bem o Paulinho. Já deixou claro que o Paulinho também não vai iniciar a temporada, porque vem cuidando dessa parte física do Paulinho, que teve uma grave lesão. Então o Palmeiras pelo menos está tendo esse cuidado também com o seu atacante. Ou seja, ele tem mais 3 anos de contrato. Então, na minha opinião, não é nem a hora de falar em negociação, em colocar no mercado. O Atlético tem que recuperar esse atleta. Mas tem um dos maiores salários do elenco, então ele manter tem que ter o mínimo de entrega. Vai querer o Júnior Santos? Aí que eu ia chegar, a dificuldade de colocar o Júnior Santos, tá beleza. Vai colocar o Júnior Santos onde? Quem vai pagar o que o Júnior Santos ganha? Exatamente. Você entendeu, André? Precisa resolver os problemas dele. Ele não tem que voltar mais ao departamento médico. Ele tem que dar tchau, adeus para esse departamento médico, ter sequência de jogos e aí sim vislumbrar daqui a pouco uma alternativa no mercado. Enquanto ele tá, esse Júnior Santos capenga, bem da verdade, né? Ele não vai ter condição de estar no mercado, de estar se mostrando. Não vai estar na vitrine. Ele precisa voltar o Júnior Santos bem. Que está no mercado agora não é o do Botafogo, é o do Atlético. O do Atlético não jogou. E é a maior contratação da história do Atlético. O Júnior Santos do mercado agora do Atlético é o cara que conviveu com lesão. Não é o Júnior Santos do Botafogo. Então o Atlético tem que tentar, de alguma maneira, deixar o Júnior Santos mais próximo do Júnior Santos do Botafogo. Ou para ele seguir, ou para ele seguir no Atlético, ou para ele seguir outro caminho. Você acredita no potencial técnico do Júnior Santos para a próxima temporada, Fabrício? Eu acredito. Agora, eu torço. Coincidentemente, eu sofri com lesão também pra caramba na carreira e essa lesão eu tive de pubis, sabe? Tive que fazer uma cirurgia e aí acaba que você desliga tudo ali, o reto, o pá, enfim. Você perde muita força, né? Reto abdominal e no adutor, tive que soltar tudo. Cara, e a recuperação, assim, ela demora. Eu perdi bastante força. Mas é possível, falar pra ele que é possível, cara. Acredita, treina, se dedica pra voltar com força, porque já que depende, eu morro de dó, velho, jogador com lesão, porque assim, cara, gente, o jogador sofre quando tá na situação dessa, você perde mercado, perde valor, perde espaço, é o dia inteiro na fisioterapia, você não tem folga, o sábado e domingo, você vê os seus amigos jogar ali, você deixa de fazer as coisas que você mais gosta, é difícil pro jogador, cara, é difícil, torcer pra ele voltar bem. Agora é o que o Marques falou, tem que ter essa preparação, tem que ter esse cuidado com o atleta, porque custou caro, né, e assim, eu vejo potencial nele. Agora tem que ver, né, tem que fazer uma pré-temporada boa, né, de repente essa adaptação de um ano aí, mudança de ambiente, não sei o que, influencia o mental, algumas coisas. Ô Fabrício, eu operei o pubis também. É horrível, das piores lesões. Eu perdi muita força, cara. Nossa, demorei depois. Só de você falar aí, o meu pubis doeu um pouquinho. Deu uma puxadinha, sério. O Zaratio teve isso também. Sério. Né? E é impossível. Vocês estão falando aí do Júnior Santos, do potencial técnico. O Henrique André falou que é a principal contratação
financeiramente falando, do Atlético no histórico, né? E é impossível não olhar pro cara com esse rótulo, né, Marcos? O torcedor não virar e falar, esse cara custou 50 conto. E isso pesa no cara também, né? Não, e se criou uma expectativa justamente por isso. Mas se a gente for puxar o histórico do Júnior Santos, já no Botafogo, né, no ano passado, ele ficou longe do Júnior Santos dos primeiros anos de Botafogo. Artilheiro, enfim. Ele já estava dando alguns sinais, teve algumas lesões lá também que o atrapalharam. O segundo ano já teve uma lesão mais grave. Voltou no momento crucial, sendo importantíssimo na final da Copa Libertadores, justamente contra o Atlético, fazendo gol de título e tudo mais, né? Mas aqui no Atlético ele jamais foi esse Júnior Santos do início dele no Botafogo. Infinitamente longe. Como o Fabrício falou, a gente torce para o atleta voltar bem, voltar forte, né? Fazer aquilo que ele gosta, mas precisa ter um cuidado especial. Precisa voltar forte, para não voltar mais ao departamento médico. O Fausto tá fora do Atlético, Marques. Vai pro River Plate, Henrique André disse há pouco, aceitou 2 propostas do Galo e o caminho é a Argentina, né, Henrique? Como é que você enxerga aí, hein, Marques, essa saída do Fausto Vera? Naturalidade? Muito normal. O Fausto Vera, eu não diria nem que foi uma aposta, porque já era um atleta que já é reconhecido nacionalmente, né? Ou até sul-americano, né? Aqui nos países sul-americanos, pelo seu histórico. Mas ele aqui, poxa, eu confesso que não vai deixar saudade. Foi um Fausto Vera muito normal e para ser normal dentro de um clube como o Atlético, né, Cruzeiro, Flamengo, não basta. O cara tem que fazer a mais. Ele tem que dar algo a mais, tem que jogar mais, tem que ser mais participativo, tem que ter mais desarmes na posição que ele jogou. Foi um atleta muito normal e normal para o Atlético, volto a dizer, fica muito, muito pouco. Assim, o Edu teve vários momentos, vai ficar, aí depois vai sair, aí passou a ser aproveitado, acho que nessa escassez de elenco também, né? Olharam, o Fausto tá aí, bota o Fausto pra jogar, não tem outro. Foi meio que assim, né? Olharam pro Fausto Vera do tipo, não tem outro, então o Fausto vai ter que passar a jogar. Mas não faz parte dos planos há meses, né? Eu acho que o Fausto não entregou absolutamente nada além do que ele poderia entregar. Mas o erro o erro foi contratar o Fausto pelo valor que contratou, valor muito alto, pago no atleta, que era um jogador de confiança do Milito, foi um pedido do Milito, já havia jogado com o Fausto anteriormente, já não tinha tido uma grande passagem pelo Corinthians, mas foi uma janela ali que você tinha poucas opções no mercado, foi ali na confiança do treinador da época e trouxe, contratou. Se eu não estiver enganado, foi o Fausto Vera que tomou a porrada lá da expulsão. Foi. Com 30 segundos lá em Buenos Aires, e poderia ter sido um protagonista ali de uma grande conquista do Atlético, que acabou não acontecendo. E ele, Fausto Vera, não aconteceu no Corinthians, não aconteceu no Atlético, e sendo muito sincero, também não vejo com o nível de River Plate. Não sei o que o River tá pensando para montagem, não vai jogar Libertadores, vai ter uma temporada diferente em termos de investimento, mas é um cara que passa pelo Atlético e não deixa saudade, não deixa história.